A pergunta que não quer calar é se a gringa traiu ou não o projeto dela de ler um livro de cada país. Eu falei sobre esse tópico dias atrás aqui, sobre a Courtney Novak, que é uma influenciadora norte-americana, que viralizou no Brasil porque ela está lendo, né? Ela está nesse projeto aí de ler um livro de cada um dos países registrados na ONU, se não me engano, e aí ela leu Machado de Assis, ela leu Memórias Póstumas de Brás Cubas e ficou encantada com O Bruxo de Cosme Velho. E aí o que acontece é que depois disso, obviamente, né, os brasileiros ficaram fascinados. O livro Memórias Póstumas, a tradução em inglês do livro do Machado de Assis, entrou nos mais vendidos nos Estados Unidos e isso gerou aí uma onda de cobrança de brasileiros para que a Courtney Novak lesse outros livros do Machado de Assis e possivelmente outros livros de autores brasileiros também. E aí, respondendo a pergunta se ela traiu ou não o projeto, ela publicou uma foto no Instagram dela com uma edição do Dom Casmurro. Então agora ela está lendo, aparentemente, um outro livro do Machado de Assis e ela pôs lá de brincadeira que ela está traindo o projeto dela. A questão aqui, né, que volta, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante nesse vídeo, sobre a Capitu, né, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, que é a pergunta que muita gente faz em torno da história. Mas antes de entrarmos nesse aspecto textual do Dom Casmurro, falarmos um pouquinho mais sobre essa obra do Machado, isso aqui me lembra muito o caso da Nhenck. Não sei se vocês lembram disso, mas foi uma loirinha, acho que é sueca, se não me engano, que viralizou anos atrás porque ela estava lendo frases em outros idiomas. E aí ela aparecia lendo frases em francês, lendo frases em alemão, lendo frases em outros idiomas. E quando ela leu frase em português do Brasil, isso viralizou e a Nhenck virou, sabe, um fenômeno nas redes sociais. Pagaram, né, deram passagem para ela ir para o Brasil, passear no Brasil. Ela começou a fazer muitos vídeos, né, sobre o Brasil, sobre música brasileira. O fato é que existe uma subcultura nas redes sociais, no YouTube também, de gringos fazendo coisas que brasileiros querem ver. Então, assim, gringos ouvindo MPB, gringos ouvindo sertanejo, gringos experimentando doces do Brasil, gringos assistindo filmes do Brasil, assim por diante. E aqui, né, a gente retorna a essa postura de muitos brasileiros de pagar pau para gringo, né? Se o gringo fez, então é bom. Se o gringo está olhando para o Brasil, olha só como nós somos importantes. É preciso o olhar do outro para que a gente passe a valorizar a própria cultura. É preciso o olhar do estrangeiro para que a gente possa perceber as riquezas que tem no Brasil, a cultura, sabe, a música, o cinema, a literatura. Isso é um pouco triste, é bem triste na verdade. Então parece que precisou que uma gringa, uma norte-americana, olhasse para o Machado de Assis para que muita gente se interessasse em ler o Machado. Isso é trágico, né? Isso é trágico. Um dos grandes autores brasileiros. É claro que toda essa repercussão aí poderia ajudar, né? Poderia talvez impulsionar o Machado nas redes sociais, de modo que outras pessoas se interessassem, não apenas brasileiros, mas no mundo se interessassem, e ele pudesse ser posto no lugar que ele merece, que é junto com os grandes mestres da literatura da história, junto ao Dostoiévski, junto ao Goethe, junto ao Cervantes, junto ao Shakespeare, junto a grandes autores, e pôr lá o Machado de Assis como esse expoente máximo da língua portuguesa do Brasil, que é, de fato, um grande autor que merece ser lido, respeitado e celebrado. Então, é bem triste, é bem triste. Embora isso seja positivo nesse contexto, né, de promover a obra do Machado, é triste pensar que é preciso esse olhar de uma gringa para fazer esse burburinho e esse barulho. Então, me lembrou muito a história da Nhenck, porque, como eu falei, tem essa subcultura de fato, né? Muitos gringos aí, russos, americanos, britânicos, franceses, que fazem conteúdo gerado para brasileiro, porque há esse fascínio, né? Há esse deslumbramento com o gringo. E aí imagino que haja essa pressão, de fato, como é o que a Courtney descreve, há essa pressão dos brasileiros para que ela produza mais conteúdos voltados ao público brasileiro, ou voltados à cultura brasileira. Então pode ser que ela, com o tempo, vá compreendendo que há aí um nicho tremendo que pode ser explorado e ela vem se tornar uma influenciadora voltada para a literatura brasileira. Então, assim, descobrindo outros autores brasileiros, o que poderia ajudar a promover outros nomes além do Machado também, né? Jorge Amado, que é um autor bem conhecido fora, Lígia Fagundes Telles, também bem conhecida no exterior, o próprio Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, entre outros autores que possivelmente têm obras fora e quem sabe autores contemporâneos, como o Ferrez, o amigo Ferrez, que também tem obras traduzidas em muitos idiomas e já encontrei inclusive aqui na Espanha. Então, assim, quem sabe possa abrir portas para outros autores serem, sabe, nomeados aí, lidos, conhecidos e dê uma vitrine para essa literatura que é tão rica do Brasil.
Primeiro aspecto, né? O olhar do outro. O olhar do outro para que isso eleve a nossa própria cultura. Triste. Por outro lado, a gente entra nas questões do texto, né, do Dom Casmurro, que é uma obra já de maturidade do Machado. O Memórias Póstumas inaugura a fase realista do Machado e o Dom Casmurro já é uma obra bem mais redonda, né? Eu acho que talvez a Courtney goste ainda mais do Dom Casmurro porque é um texto mais bem acabado, a história ela é mais coerente e talvez aí suscite, como eu falei, essas questões que sempre retornam em torno do Dom Casmurro. Eu falei sobre o Memórias Póstumas anteriormente e estava mais fresca a leitura porque eu trabalhei esse livro junto com o pessoal do meu clube do livro. Então, assim, eu li ano passado esse livro e está bem fresca a história e toda a estrutura. O Dom Casmurro faz um tempinho que eu reli essa história, deve ter uns anos já. Então, eu me lembro que é um grande livro, é um livro tremendo, né? Acho que talvez seja o grande livro do Machado de Assis. Só que tem aquela pergunta que é a pergunta que sempre retorna sobre a possível ou suposta traição de Capitu, né? E aí a pergunta que se levanta é se houve de fato ou não essa traição na história. Porque você tem lá o casal, né, que é o Bentinho, que é o protagonista e narrador da história, tem o Bentinho, a Capitu, que é um amor de infância dele, eles crescem juntos e depois se casam, e é um amigo do Bentinho que acaba aparecendo na história ele também na adolescência, na juventude dele, e fica rodeando a história de modo a dar a entender que há um caso, né, há uma traição da Capitu com o melhor amigo do Bentinho. Essa é a pergunta que paira na história. Não sei, eu não consigo imaginar que seria a intenção do Machado deixar essa pergunta no ar, né? Capitu traiu ou não o Bentinho, não sei se é o foco da história, seria, sabe, o objetivo dele, mas é uma pergunta que fica na história. E eu vou responder essa pergunta de modo, sabe, incontestável. Aqui a resposta que eu vou dar é, sabe, não tem muito fora disso, não tem como haver outra resposta para isso. E a resposta à pergunta se Capitu traiu ou não o Bentinho é que não tem como saber. É impossível saber a resposta disso. E eu vou explicar por quê. É impossível saber porque o texto não conta pra gente. A gente tem um texto narrado em primeira pessoa, é o Bentinho, o Dom Casmurro, que narra a história. Então, assim, é um personagem, é um narrador protagonista, ele conta a história pra gente e ele vai lançando essas dúvidas em relação à parceira, a companheira dele, a esposa dele, ele vai jogando essas dúvidas na história, só que ele não sabe se Capitu traiu ou não. Em nenhum momento aparece uma cena no qual ele flagra Capitu com o amante. Em nenhum momento aparece, sabe, de maneira incontestável que houve a traição ou que o próprio Bentinho tivesse certeza disso. Ele vai criando a convicção ao longo da trama, mas nunca é revelado de maneira explícita e objetiva que aconteceu a traição. E aí você tem, sabe, os desafios da narrativa ficcional. A gente só sabe aquilo que a história nos conta. A gente não sabe o que aconteceu depois, a gente não sabe o que aconteceu fora daquele horizonte narrado pelo personagem narrador. Então, assim, se houve a traição, isso não é contado no livro. A gente não tem como saber. É impossível acessar isso porque é uma história inventada. O Machado de Assis concebeu essa história, ele pensou essa história. Esses personagens não existem fora da mente e do texto do Machado de Assis. Não são personagens reais, factuais, que você pode olhar para o mundo e verificar o que eles fizeram. Vamos supor que houvesse esses personagens de fato. Existiram no Rio de Janeiro, século XIX, Bentinho, Capitu, existiram. E aí o Machado pegou esses personagens e fez uma biografia do Bentinho. E aí ele não conta na história o que aconteceu, ele não conta se a traição realmente aconteceu ou não. Mas você pode ir lá buscar os registros históricos, sei lá, diários da Capitu e descobrir que realmente a Capitu traiu ou não. E aí você tem um elemento fatual, extratextual, que é do mundo real, no qual você pode se fiar. Aí a gente poderia saber, aí a gente poderia verificar e dizer, realmente aconteceu ou não aconteceu. Dado que a história não conta o que aconteceu, o elemento extratextual, se houvesse, seria essencial para poder descobrir essa resposta. Não existe isso. Não existe isso porque não são personagens reais. Agora vamos supor que, mesmo se fossem reais personagens, e aí o Machado resolve fazer um romance sobre aquela história. Se ele não conta na história se houve ou não traição, também não podemos saber se ela aconteceu. Porque se for uma ficção a partir dos personagens reais, o que vale é a ficção e não a realidade. Mesmo se você for para o mundo real e descobrir a verdade, aquilo ali não necessariamente reflete o mundo ficcional. Porque o mundo ficcional é um mundo com regras próprias. Pode estar, sabe, inspirado no mundo real, mas não tem obrigação de respeitar as regras do mundo real. Você pode ter um romance histórico, pega um personagem histórico, como Napoleão Bonaparte, como, sei lá, Hitler, como Jesus,
a narrativa ficcional não tem obrigação de se fiar nos fatos. É a regra da ficção, é o jogo que a gente faz. É o jogo ficcional que cria um pacto com o leitor de faz de conta. Vou te contar uma história, imagine se. Então, é isso. A gente não tem como saber se houve a traição ou não. Porém, a gente pode especular. A gente pode especular aqui, a gente pode criar megas, suposições sobre essa história. A gente pode ficar aqui divagando e tentando imaginar o que o Machado quis dizer em relação a isso. A gente pode fazer isso. Tanto que se faz, né? As pessoas passam anos debatendo essa questão. Mas se eu fosse especular sobre a questão da traição, eu diria que sim. Por quê? Porque eu entendo que Dom Casmurro é quase um espelho invertido do Memórias Póstumas. No Memórias Póstumas você tem também uma história de traição, que é o Brás Cubas, que é o personagem também narrador da história, morto, narrador. Ele conta a sua história, a sua vida, e ele conta o caso que ele teve com a Virgília, que é o amor da vida dele, né? Então ele tem esse caso com a Virgília é casada com o Lobo Neves e a Virgília trai o marido. Então no Brás Cubas você tem o personagem que é o amante. A mulher trai o marido e ele é o amante. No Dom Casmurro eu entendo que é uma inversão dessa lógica, né? É uma inversão desse cenário. Você tem o Bentinho, que é o protagonista, e ele é o marido. E ele é casado com a Capitu, que é uma mulher que ele vai descrevendo ao longo da história como dissimulada, como alguém, sabe, que suscita suspeitas, e aí ele vai e ele é o traído, ou ele seria o traído. E aí você tem um outro personagem que seria o papel do Brás Cubas. Então ele só troca a posição dos personagens. Num você tem o amante e no outro você tem o marido supostamente traído. Então eu entendo como se fosse um jogo de espelhos aqui. Um livro refletiria o outro de certo modo. É uma interpretação minha, né? Talvez não se fundamente na realidade em nada. Talvez não fosse a intenção do Machado de Assis fazer isso. Talvez ele não quisesse fazer isso. Talvez ele tivesse outra coisa em mente. Mas, na minha leitura, essas duas obras elas estão ali meio que num arco relacionadas. Nesse cenário, sim, possivelmente a Capitu traiu. Mas, como eu falei, a história não nos conta isso. Não há como saber. Simplesmente não há como saber. Então, só para te dividir aqui umas reflexões sobre o livro do Machado, como eu falei em vídeos anteriores aqui, é um mestre da literatura, é um dos grandes autores da literatura do mundo, não apenas do Brasil, do mundo, é de fato um grande autor. Eu vi que muita gente se interessou em ler o Machado, que está fascinada pelo Machado, redescobrindo o Machado depois, sabe, de ter lido na adolescência, não curtido. Então, assim, que legal que isso tem suscitado esse tipo de debate e também esse tipo de interesse pelo Machado. A leitura é um prazer tremendo, eu como escritor fico fascinado tanto em ler grandes autores, quanto também em produzir minhas histórias. É um processo que você mergulha, sabe, em uma série de questões existenciais nossas, em grandes sentimentos que a gente possui, e a gente pode trazer isso para as pessoas, para que elas possam viver junto com os personagens esses sentimentos, essas emoções, essas ideias, sabe, esses dramas, esses conflitos. Então é muito legal perceber esse interesse agora despertado por isso. O triste, como eu falei, é que a gente tem que ter uma gringa fazendo isso, né? Não seja, sabe, espontâneo, ou um próprio brasileiro que desperte esse interesse. A gente tem que esperar o olhar do gringo, a gente tem que ter esse olhar do outro que nos legitima, né? Bem, paciência. Mas me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história toda. Primeiro sobre essa posição que a gente se põe, né? A gente fala gente, mas eu falo no contexto geral aqui. A gente se põe em relação ao olhar dos estrangeiros, né? Como se isso tornasse aquilo que a gente faz melhor, mais digno. Como é que se entende essa relação? E também sobre o Dom Casmurro, se você leu, se você curtiu, como é que você entende essa questão que é proposta, né? Se houve ou não traição da personagem Capitu. Como eu falei, é impossível saber, mas a gente pode debater aqui. A gente pode inclusive debater se era de fato a intenção do Machado jogar essa dúvida para que ela fique perpetuamente sendo debatida, né? Eu não acho que fosse a intenção, mas como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!